Olá, consumidores, sejam bem-vindos ao programa da ADECO, Associação para a Defesa do Consumidor. O programa que lhe informa sobre os seus direitos e deveres enquanto consumidor e todas as novidades sobre o consumo. Aproveitamos para o convidar a conhecer mais sobre a ADECO. Pode fazê-lo acompanhando os nossos programas de rádio e televisão, nas nossas redes sociais e presencialmente na sede ou ainda nas delegações. Continue na nossa companhia e seja um consumidor mais informado. Para o programa de hoje temos os seguintes temas: atualização do preço dos combustíveis para o mês de agosto. A rúbrica O Gato Comeu a Lei traz uma reflexão acerca da regionalização em Cabo Verde. Em ADECO Jovem, Maiva Silva fala do poder e da importância da leitura. Na habitual rúbrica Informação Jurídica, esclareça se acidente de trabalho é apenas aquele que ocorre no local de trabalho e durante o período laboral. Saiba a importância do salário emocional com Sandra Santos. A ADECO responde a um consumidor que viajou da Europa para Cabo Verde numa companhia de aviação europeia e nunca encontrou as suas bagagens, que foram dadas como perdidas. Direitos e deveres do cidadão consumidor, informe-se sobre o direito de reclamar. Em Minuto do Consumidor, fique a par do direito à prevenção e reparação de danos. Mitos e verdades sobre a ADECO, saiba se todos os consumidores têm os mesmos benefícios que os associados. Na rúbrica Educação Financeira, consumo compulsivo. Quando comprar deixa de ser um prazer e torna-se um problema. Em Consumo Consciente, fique a par das dicas sobre possíveis ocupações para o seu tempo livre de forma sustentável em tempo de férias. E para finalizar, a importância de associar-se à ADECO. Vamos agora ao desenvolvimento desses temas. A Agência Reguladora Multissetorial da Economia, ARME, atualizou os preços máximos dos combustíveis para o mês de agosto. Nota de relevo para o acréscimo médio dos preços dos combustíveis na ordem dos 4,2%. De acordo com a nova tabela de preços, a gasolina passa a ser vendida a 131 escudos e 40 centavos litro. O gasóleo normal a 114 escudos e 10 centavos. O gasóleo para eletricidade a 98 escudos e 40 centavos. O gasóleo marinha a 86 escudos e 80 centavos. O petróleo a 136 escudos e 80 centavos litro. Por seu turno, o gás butano passa a custar 133 escudos a granel, sendo as garrafas de 12,5 kg vendidas a 1.663 escudos, as de 6 kg a 798 escudos, as de 3 kg a 379 escudos e as de 55 kg 7.317 escudos. Os novos preços dos combustíveis, atualizados pela ARME, vigoram de 1 a 31 de agosto. A regionalização tem vindo a ser discutida em Cabo Verde de alguns anos para cá. Tem como foco a consolidação democrática, bem como a promoção de um poder local mais efetivo. Nesta edição da rúbrica O Gato Comeu a Lei, a advogada Eva Marques partilha uma reflexão sobre um tema importante: a descentralização política e administrativa em Cabo Verde. Hoje vamos falar da regionalização administrativa e política em Cabo Verde. Este é um tema recorrente, principalmente na altura das eleições, um tema que as campanhas e os partidos costumam prometer, mas que nunca conseguem implementar. Isto porque, apesar da Constituição da República de Cabo Verde prever a possibilidade de criação de regiões administrativas com autonomia política e administrativa, na verdade nós temos, historicamente, tivemos uma região dividida entre Barlavento e Sotavento, administrativamente, mas politicamente com autonomia, regiões ou centros com autonomia política ainda não se tornou uma realidade, não obstante
a recorrente promessa dos partidos políticos. Também temos uma lei quadro de regionalização que prevê critérios para a criação de regiões administrativas com poderes, competências e órgãos. E o que são estas regiões administrativas e estas regiões políticas? Dividindo o nosso mapa geográfico, né, Cabo Verde, de norte a sul, Santo Antão à Brava, quando nós falamos na divisão do país a nível de regiões, existe a divisão administrativa, em que se podem criar centros de resposta administrativa aos cidadãos, centros específicos para aquela região geográfica, mas a regionalização política, que se promete, mas nunca se implementa, é a capacidade daquela região, aquele espaço geográfico em particular, a capacidade de tomar decisões independentemente do poder central. Ou seja, já dividiríamos, existiria o poder central, como já existe de governação, e depois, para cada região, conforme se dividir as regiões, estas poderiam decidir independente e autonomamente sobre determinadas matérias. Isto já acontece a nível dos municípios em Cabo Verde, não é? Os municípios têm competências, jurisdições específicas nos locais onde estão enquadrados com jurisdição, portanto, cada ilha tem um ou mais municípios e as câmaras municipais e as assembleias municipais têm poderes concretos sobre aspectos de saneamento, sobre aspectos de decisão específica local. O poder central em Cabo Verde tem poderes de decisão sobre, por exemplo, a política de educação, a política de transporte em geral, entre outros, não é? A autonomia tem poder de decisão sobre a segurança nacional, a soberania nacional, diplomacia, etc. Mas há nichos do poder municipal, como, por exemplo, o poder municipal decide sobre o transporte local, as praias municipais, os territórios municipais, o ensino pré-escolar, entre outros. Isto já temos instituído em Cabo Verde. Quando se fala em se reformar a nossa legislação e a nossa política para criar estes espaços de regionalização, de autonomia, em geral fala-se em cada ilha ou ilhas específicas ou grupos de ilhas terem poderes para responder especificamente às necessidades desta ilha ou desta região. O que os defensores da regionalização apontam daria mais capacidade de decisão rápida, não é? Como se diz, de criação de sinergias locais e de respostas rápidas locais específicas para a ilha, para a região, permitindo um maior desenvolvimento, um maior aproveitamento das energias locais. Há aspectos que têm sido levantados, como por exemplo questões de coesão territorial. Há quem acredite que puxar demasiado para a regionalização de cada lugar pode entrar em contradição com a harmonia nacional, com a coesão nacional e territorial. Por exemplo, se cada ilha tiver autonomia para decidir, digamos, por exemplo, setor de transporte, será que vamos ter um setor de transporte com coesão nacional e que junte todas as ilhas? E estas são as preocupações que alguns setores têm levantado. No entanto, se nós formos ver a realidade cabo-verdiana, a realidade política e administrativa, há sempre uma tendência, quando se deixa o poder central tomar todas as decisões relativamente à totalidade do território nacional, há sempre uma tendência para concentração
lá onde estão os poderes localizados. Concentração na capital, onde estão os poderes políticos concentrados, com prejuízos para todos, porque do poder central ou da localização central para o que se chamam periferias ou para o resto do país, vai haver um excesso de necessidade de decisão desta centralidade para o resto do país, levando a que não se possa tomar as decisões em tempo e para que não se tenha noção do que são as prioridades e o que faz funcionar cada ilha, não é? Nós somos territorialmente fragmentados e ter a noção e compreender o que faz funcionar, o que está com capacidade e potencial de desenvolvimento de cada ilha, fica mais difícil com a centralização. Portanto, é preciso muito realismo, considerar o que acaba por ser a prática, o que acaba por ser a experiência cabo-verdiana de política e administração, por forma a que se dê uma resposta eficaz relativamente à questão da regionalização do país. Sabia que a leitura pode estimular o cérebro, melhorar a escrita, ampliar o vocabulário e desenvolver o senso crítico? Na edição de hoje da rúbrica Adeco Jovem, Maiva Silva fala sobre o poder transformador da leitura e partilha dicas para quem deseja adquirir esse hábito. Olá, consumidor jovem, bem-vindo a mais uma edição da Adeco Jovem. Hoje vamos falar sobre algo que pode mudar completamente a tua forma de pensar, de falar e até de ver o mundo: a leitura. Sabias que ler não serve só para a escola ou para os testes? Ler também pode acalmar a mente, expandir o teu vocabulário, aumentar a inteligência e a criatividade. E mais, ajuda a combater a ansiedade, o síndrome de pensamento acelerado e muitos outros problemas mentais que hoje afetam tanto os jovens. Muita gente diz: não gosto de ler, mas será que já experimentaste ler algo que realmente te interessa? Ler não é só sobre livros grandes e difíceis. Pode ser banda desenhada, poesia, histórias reais, mistério, aventura, romance, ciência e muitos outros. O importante é encontrar aquilo que te prende e te faz querer virar a próxima página. Aqui vão algumas dicas práticas para quem quer começar ou voltar a ler. Escolha temas que te apaixonem. Lê ao teu ritmo, mesmo que seja só um bocadinho por dia. Faz a leitura um hábito leve e prazeroso. Usa o digital ao teu favor, blogs, e-books e audiolivros. Troca livros com amigos ou participa em desafios de leitura. E aqui vem uma curiosidade. Sabias que ler apenas 6 minutos por dia já pode reduzir o stress em mais de 60%? Além disso, a leitura melhora a concentração, desenvolve o raciocínio, aumenta o conhecimento cultural e fortalece a empatia. Por isso, desafio-te. Esta semana, escolha algo para ler. Pode ser um livro, uma crônica, um texto online ou até uma banda desenhada. O importante é começar. Porque quem lê vai mais longe, mesmo sem sair do lugar. Até a próxima rúbrica. Até lá, ser um consumidor consciente. A nova base de dados de sócios da Adeco já está ativa e veio para potencializar a gestão de informação e comunicação com os sócios. Um objetivo há muito pretendido pela associação, que finalmente tornou-se realidade. Mas o bom funcionamento da nova base de dados depende principalmente de si, sócio da Adeco. Como é que pode ajudar? Atualizando os seus dados pessoais através dos nossos telefones 232 70 33, 973 32 30, e-mail informacão@adeco@gmail.com, site adeco.cv, presencialmente na sede ou nas delegações da Adeco. Na habitual rúbrica Informação Jurídica, a jurista Shirley Graça vem esclarecer os ouvintes sobre um assunto pertinente. Acidente de trabalho é apenas aquele que ocorre no local de trabalho e durante o período laboral? Escute com atenção e confira a resposta. Podemos dizer que é considerado acidente de trabalho aquele que ocorre no local e no tempo de trabalho e produz direta ou indiretamente lesão corporal, perturbação funcional ou doença de que resulte redução na capacidade de trabalho ou de ganho ou a morte. Mas então é considerado acidente de trabalho só aquele que acontece no local de trabalho durante o tempo de trabalho?
A resposta é não. Não obstante a definição que temos de acidente de trabalho, este não se limita apenas ao local de trabalho e ao tempo de trabalho. É considerado também acidente de trabalho aqueles que ocorrem no trajeto entre o local de trabalho e o local das refeições, durante os intervalos para as refeições e o descanso, na execução de serviços espontaneamente prestados e de que possa resultar proveito econômico para a entidade patronal, no local de trabalho quando em frequência de curso de formação profissional ou fora do local de trabalho para frequência de curso de formação profissional quando existe autorização expressa da entidade patronal para tal frequência, no trajeto entre a residência e o local de pagamento da remuneração, no próprio local de pagamento da remuneração enquanto o trabalhador ali permanecer para o efeito, fora do local ou tempo de trabalho, na execução de serviços determinados pela entidade patronal ou por si consentida, no trajeto entre a residência e o local de trabalho, ainda que o percurso seja interrompido ou desviado em virtude da satisfação de necessidades atendíveis do trabalhador, bem como por motivo de força maior ou por caso fortuito, no trajeto entre o local onde, por determinação da entidade patronal, presta qualquer serviço relacionado com o seu trabalho e as instalações que constituem o seu local de trabalho habitual ou a sua residência. No trajeto entre a residência e o local onde ao trabalhador deve ser prestada qualquer forma de assistência ou tratamento por razão de acidente anterior de trabalho e ainda no caso o trabalhador ter mais de um emprego, é considerado acidente de trabalho aquele que ocorrer no trajeto entre qualquer dos seus locais de trabalho, sendo neste caso responsável pelo acidente a entidade patronal para cujo local o trabalhador se dirige. Seguimos no universo laboral com um tema que vai além do salário monetário, o salário emocional, reconhecimento, ambiente saudável e equilíbrio entre a vida pessoal e profissional. Tudo isso também conta. Sandra Santos explica como esse conceito pode aumentar a motivação e a produtividade dos trabalhadores. Salário emocional é aqueles benefícios que o funcionário tem, sem que sejam benefícios financeiros. E que estímulos que o funcionário tem que te levam a trabalhar naquela empresa. E por que é importante ter os benefícios numa empresa? É importante porque funcionários, quando têm um salário emocional, isso te faz ter um bem-estar físico e psicológico. E com esse bem-estar psicológico, eles te produzem mais. E eles te sentir parte integrante daquela empresa. E um funcionário que tem um salário emocional, ele tem mais vontade de fazer-se melhor naquela empresa que ele tem inserido. Portanto, empresas que têm investido na colaborar com esses funcionários, de criar um ambiente propício para eles poderem sentir engajado e vontade de estar e permanecer naquele lugar e de sentir valorizado, esta está a investir naquela empresa indiretamente. É ser inteligente parte das empresas quando está a pensar na funcionários não só naquele salário que está a pagar, mas também te provocar um ambiente salutar, onde é que está a poder sentir bem. E agora me estava a perguntar que maneira que a gente pode também fazer com que funcionários sentir que realmente este está a ser valorizado. Tem uma forma de fazê-lo. Às vezes com reconhecimento público, com carta de agradecimento, que palestras também para apostar nessa capacitação, de pensar na funcionários de diversas formas, às vezes de uma forma individualizada. Por exemplo, vou saber que tem um funcionário, ele está a estudar. Por quê? Vou poder pensar nele para fazer um horário que te permitir também estudar e, ao mesmo tempo, desempenhar sua função na empresa e outras necessidades que, às vezes, um funcionário tem, que é um atleta. Então, tem ajustes que a gente está a fazer internamente dentro de empresas que a história a apostar num equilíbrio de vida profissional e de vida pessoal. E essa ali só está a trazer mais benefícios para aquela empresa e para funcionários. E funcionários, quando é reconhecido, valorizado, eles que estão a sentir que a necessidade está sempre a mudar de um emprego para outro, porque está a sentir satisfeito. Porque para além daquele salário que está a compensar, também tem outros fatores que te fazem sentir vontade de permanecer e até de atrair outras pessoas para a empresa.
e que forma que pessoas te exteriorizar quando estás a trabalhar numa empresa que te sentir valorizado, está a fazer outras pessoas qualificar e querer trabalhar naquela empresa. E então, quando tem aquela concorrência, que pessoas querem trabalhar na boa empresa, bota a ganhar também, aquele funcionário está a ganhar. Conselho que a gente dá para todos empresários, pensar na salário emocional, pensar na saúde mental e na estabilidade física e emocional desses funcionários e que todos empresários, para poder continuar a fazer, também pessoas que ter as oportunidades de ter a salário emocional devem também aproveitar aquela oportunidade e dar-se melhor. Junto, funcionários e empresários não apostar no salário emocional é um sucesso coletivo. Um consumidor viajou da Europa para Cabo Verde em uma companhia de aviação europeia e nunca encontrou as suas bagagens que foram dadas como perdidas. O consumidor quer saber qual o seu direito nesse caso. A DECO responde com a jurista Janilza Oliveira. Neste caso, estamos perante uma situação de perda de bagagens porque a companhia de aviação europeia não conseguiu entregar as bagagens ao passageiro no prazo de 21 dias a contar da data em que deveria ter chegado. Logo, a transportadora, neste caso, a companhia de aviação, é responsável pela perda das bagagens, uma vez que as bagagens se encontram sob a custódia, ou seja, sob o cuidado da transportadora. As companhias de aviação são responsáveis pela bagagem de cada passageiro. Estando perante a perda da bagagem, nada mais justo que o passageiro seja indenizado pelos danos e constrangimentos causados por esta perda. Caso o passageiro não tenha declarado os interesses do conteúdo da bagagem, entenda-se que a transportadora estará obrigada a indenizar até 1.000 direitos de saques especiais, aproximadamente 135.295 escudos por passageiros. Se detectou alguma irregularidade com a sua bagagem, se a sua bagagem extraviou, sofreu danos ou lhe for entregue com atraso, faça uma reclamação por escrito à companhia aérea, de preferência antes de sair da sala de desembarque ou de abandonar o aeroporto, e guarde todos os comprovativos das despesas efetuadas. Tudo vês que o meu Cabo Verde é a mesma história. Tudo vês. Quando nem maleta extraviou, eu vou trazote. Quando eu não vou trazote, eu vou cancelar. Não é agora, sinceramente. Rapaz, acho que cancelam um gajo que ele voa, mano. Rapaz. Não, vou te entender, porque onde ficar, queres alugar aquela casa. Vou te entender. Vais alugar aquela casa como estava. Nunca tem mais onde ficar, boy. Não tem que estar de lá hoje, primo. Tem que estar lá hoje, não perder trabalho, mano. A gente tem um post na Facebook, grinha assim, que isto tem que resolver o meu problema. Pode não gosto, né? Vou saber, fica cool. Hoje vamos falar. Senhor, mas que me tem essa bola? Você desculpa, metendo você conversa, mas que me tem essa bola de Facebook? Você tem que tratar você é direito de passageiro. E tratar como deve ser. Eu vi. Direitos de passageiro? Como assim? Deve. Se souber de problema antes, isto tem que avisar você. Mas se que avisar você, estiver ali no aeroporto, 2 horas, a partir de 2 horas de espera, você tem direito a refeições. E também eles têm que fazer 2 chamadas. Ok. Ninguém sabia, você não nascer. Não está na série. Pode-me dizer você, o que conseguiria assim, que as cancelam voo, eles têm obrigação de pôr vocês no hotel e transporte e de volta para o aeroporto. Também você tem 7 dias para pedir, se você desistir de viagem, para pedir reembolso se você passagem. Nossa, muito obrigado, senhor. Agora você dizer-me uma coisa. Maneira que você receber toda essa informação. Ora, me dizer você, tem 10 anos de experiência e me seguir todo o programa da DEC, com um estado bem informado de minhas direitos. A DEC, exatamente. Pois, logo você está levando, que a gente está resolvendo esse problema. Estou não vai direto para lá, não vai? Estou não vai. Atenção passageiros! Em caso de problemas com o seu voo, primeiro tente resolver com a empresa. Caso não for possível, peça o livro de reclamações, contacte a ADECO
ou denuncie na Agência de Aviação Civil. Por que as maletas de você é cor-de-rosa? Você já tem tempo de experiência, não é? Sim. Após mim, já me tem tempo de viagem. É trauma de perder maleta. Cor-de-rosa para poder identificar qual que é a maleta. Você entende? Não. Agora não vai. Também pensado. De todo crioulo, no como passei, pedi Deus para levar no tetiga. O consumidor que usou um serviço ou comprou um produto e ficou insatisfeito tem o direito de reclamar. Saiba mais sobre esse direito com a jurista Janilza Oliveira na rúbrica Direitos e Deveres do Cidadão Consumidor. O consumidor que usou um serviço ou comprou um produto ficou insatisfeito tem o direito de reclamar. Todos os estabelecimentos prestadores de serviços e fornecedores de produtos, independentemente da sua natureza jurídica, têm, assim, a obrigação de garantir o acesso dos consumidores ao exercício da queixa ou da reclamação, designadamente, acesso ao livro de reclamações, que pode ser preenchido por quem o solicitar. O livro de reclamações constitui um dos instrumentos que torna mais acessível o exercício do direito de queixa, visto proporcionar ao consumidor a possibilidade de reclamar no local onde o conflito ocorreu. O consumidor tem um prazo definido para reclamar de problemas com produtos ou serviços. Estes prazos variam de acordo com a natureza do bem. 30 dias, caso se trate de um bem imóvel, não durável, como os eletrodomésticos, e 1 ano para caso se tratar de um bem imóvel, como uma casa. Direito à prevenção e reparação de danos. É esse o tema da rúbrica Minuto do Consumidor, que dá continuidade à série Conheça os seus direitos. Simone Delgado fala-nos de mais um direito que todos os consumidores têm e que precisam conhecer. Minuto do Consumidor. Continuamos a desvendar os direitos fundamentais dos consumidores cabo-verdianos com a nossa série Conheça os seus direitos. Estes direitos estão consagrados na Lei de Defesa do Consumidor, a Lei nº 88/5 Romano/98 de 31 de dezembro. De acordo com este direito, o consumidor a quem seja fornecido um bem com defeito, salvo se dele tivesse sido previamente informado e esclarecido antes da celebração do contrato, pode exigir a reparação do bem, a redução do preço ou a resolução do contrato. O consumidor deve denunciar o defeito no prazo de 30 dias, caso se tratar de um bem móvel, ou de 1 ano, se se tratar de um bem imóvel, após o conhecimento dentro dos prazos legais de garantia previstas nesta lei. Caro consumidor, exige os seus direitos. Seja um consumidor consciente e participativo e, em caso de dúvidas, esclarecimentos ou reclamações, contacte a ADECO. Na rúbrica Mitos e Verdades sobre a ADECO, saiba se todos os consumidores têm os mesmos benefícios que os associados. A Associação para a Defesa do Consumidor apresenta Mitos e Verdades sobre a ADECO. Todos os consumidores têm os mesmos benefícios que os associados da ADECO? Mito. Só os consumidores associados da ADECO podem apresentar uma reclamação na associação, receber orientação e apoio personalizado na área de direito de consumo, receber aconselhamento jurídico em casos de conflitos de consumo, receber orientação financeira, ter gratuidade ou descontos em eventos e formações promovidas pela ADECO, receber comunicados e newsletter da associação, ter acesso exclusivo a documentos da ADECO e informação privilegiada na área do consumo, ter a possibilidade de participar e fazer parte de forma ativa nas campanhas da associação e poderá influenciar a política do consumo. Associe-se, porque consumidores somos todos nós. Ser consumidor associado da ADECO só traz benefícios e o Dia Mundial dos Direitos do Consumidor trouxe mais um: o Gabinete de Orientação Financeira. Realizar orçamento mensal, gerir créditos mais vantajosos e tomar decisões de poupança,
Tudo isso vai deixar de ser uma dor de cabeça se você é associado da ADECO. Vamos reforçar as competências financeiras dos nossos associados, aconselhar e orientar para que tomem decisões financeiras mais conscientes. Do que está à espera? Agende já a sua sessão de orientação financeira. O associado pode fazer a sua marcação diariamente, de segunda a sexta-feira, das 8 às 16 horas, através dos telefones 232 70 33, 973 32 30, 527 36 45 ou por e-mail gabinetefinanceiro.adeco@gmail.com. Prestamos atendimento presencial ou online. O atendimento é feito à medida das suas necessidades, para construirmos juntos um mundo com serviços financeiros justos. O consumo compulsivo é um transtorno psicológico caracterizado pela necessidade incontrolável de comprar, mesmo quando não há necessidade ou condições financeiras para tal. Quando isso acontece, comprar deixa de ser um ato de prazer e passa a ser encarado como um problema. Informe-se acerca do consumo compulsivo com Herman Freire na rúbrica Educação Financeira. Estou de férias, mas o que posso fazer com esse tempo livre de forma sustentável? Quem responde a essa pergunta é a Kathleen Silva, em Consumo Consciente. Olá, olá, consumidor consciente. Seja bem-vindo a mais uma edição da sua rúbrica Porque Saber é Poder, o Consumo Consciente marca presença semanalmente no programa da ADECO. Fique na sintonia porque quem sabe consome melhor. O período de férias é um momento que as pessoas tiram para descansar e para fazer coisas que não fazem durante o ano devido à falta de tempo. Porém, mesmo que seja a época de deixar algumas responsabilidades de lado, a preocupação ambiental não pode ser ignorada. Você pode aproveitar ao máximo as férias de verão e ainda assim fazer com que elas sejam sustentáveis. Mas além de descansar, ler, praticar desporto, de fazer caminhadas, de ir à praia, saber o que mais pode fazer nas férias é uma tarefa complicada, principalmente para quem procura ter o menor impacto ambiental possível. No entanto, é possível aproveitarmos as férias de maneira sustentável e criativa. Se quer ouvir algumas dicas de atividades para as férias e como torná-las mais sustentáveis, está na sintonia certa no programa da ADECO, na rubrica Consumo Consciente. E uma das dicas é aprender novos passatempos. Realizar atividades novas e interessantes podem ajudar a acabar com o tédio nas férias. Por isso, invista em novos hobbies, principalmente aqueles que geram algum retorno ecológico ao meio ambiente. Você pode aprender a cozinhar pratos veganos, pode aprender a fazer artesanato com o lixo reciclável ou a fazer upcycling com as suas roupas antigas. Upcycling consiste numa técnica que permite reutilizar itens que seriam deitados fora para dar vida a novas peças. Basta separar algumas horas do seu dia para aprender esse novo hobby e se dedicar a sério. Uma forma de aprender essas atividades é se inscrevendo em cursos online ou presenciais que surgem nessa época do ano. A dica que eu deixo a seguir é faça trabalho voluntário. Não existe nada melhor do que ajudar outras pessoas ou mesmo a natureza. Separe um pouco do seu tempo livre para realizar trabalhos voluntários. Você pode ajudar pessoas que passam necessidades, preparando marmitas e distribuindo cestas básicas, ou se oferecer para ajudar na limpeza das praias. Outra forma de praticar trabalho voluntário é, por exemplo, se inscrever para um projeto voluntário da sua região, fazer a recolha de roupas e utensílios usados para doação, organizar um bazar beneficente, oferecer ajuda em instituições de caridade, ajudar em organizações ou áreas de proteção ambiental. Faça viagens ecológicas é a dica seguinte, pois ficar em casa pode ser sim confortável, mas sair para uma viagem é bem mais animador, concorda, ouvinte? Por isso, uma das coisas para fazer nas férias é conhecer novos lugares, mas sem deixar de lado a sustentabilidade. Procure por localizações preocupadas com os seus impactos ambientais e dê preferência para locais que não recebem muitos turistas. Assim, você pode contribuir para os cuidados com a natureza enquanto aproveita as suas férias.
e tente sempre dar preferência para localizações próximas de sua casa, cidades vizinhas ou mesmo dentro do país. Transportes comunitários e públicos devem vir em primeiro lugar. Carros, aviões e navios só devem ser considerados em distâncias muito grandes. Você também pode praticar o ecoturismo, que tem como objetivo utilizar de forma sustentável o património natural e cultural de uma região. Mas como ter férias sustentáveis, pergunta-me você? Características comuns de viagens de férias, como o uso de aviões, navios e o consumo exagerado, têm um impacto negativo na natureza. E como evitar que o seu tempo de descanso não afete o meio ambiente? Procure estadias ecológicas que fazem separação do lixo, reaproveitamento de água, usam energia renovável e não contribuam para a exploração animal. Evite o uso de aviões, carros e navios. Tudo que for possível de ser feito por caminhadas ou de bicicleta deve ser realizado dessa forma. Não se esqueça de optar por viagens próximas. Valorize os estabelecimentos locais. Quando você consome alimentos e produtos importados, também está a contribuir para uma maior pegada de carbono de seu transporte. Consumir produtos locais faz bem para a sua saúde, para o planeta e para o bolso do pequeno produtor. Reduza sempre o seu lixo. Dê preferência para garrafas de água reutilizáveis, recolha o seu lixo e descarte-o nos lugares corretos e evite ao máximo o uso de plástico descartável e carregue sempre consigo uma bolsa reutilizável. Barulho também é um tipo de poluição. Tente não perturbar as outras pessoas e principalmente a biodiversidade local com colunas de som portáteis altas ou gritaria. E terminamos aqui as nossas dicas de hoje, mas eu quero relembrar aos nossos ouvintes que nós aqui no Consumo Consciente estamos sempre em busca de informações atuais, interessantes e relevantes para si, pesquisando práticas sustentáveis e trazendo para o ouvinte preocupado com a sustentabilidade. Acompanhe semanalmente a nossa rubrica e mantenha-se informado, contribuindo para um futuro mais sustentável para todos. E para finalizarmos o programa, fico com a importância de associar-se à DECO, uma rúbrica feita para todos os nossos consumidores que ainda não são associados. Consumidor, agora não queremos contar-te alguma novidade ou notícia, mas pedir a sua atenção para que a defesa dos nossos direitos seja fortalecida. Você já conhece um pouco sobre nós? Sabe que somos uma associação de consumidores que atua em diversas causas, que denuncia abusos e que ajuda as pessoas a exigirem seus direitos diante de situações de desrespeito, fornecendo orientações. Mas para que tudo isso aconteça, precisamos do apoio da sociedade. Quer seja para reivindicar um direito, manifestar nossa insatisfação para as autoridades e até mesmo mudar a lógica das relações de consumo em que as empresas e fornecedores têm maior poder. É necessário muito trabalho e união. Cada matéria que você se interessa, cada informação que você compartilha já faz muita diferença. E para realizar tudo isso, também precisamos de apoio financeiro. É com a contribuição de quem faz doações, do governo, de algumas autarquias e de quem financia os nossos projetos e se associa à DECO, que mantemos nossa equipa a todo vapor nessa missão. Por isso, se você puder, associe-se à DECO. A partir de 100 escudos, já é possível fazer parte da única organização de defesa dos consumidores em Cabo Verde. Além de apoiar nosso trabalho, você ainda pode contar com benefícios exclusivos para ter mais poder como consumidor. Tem acesso ao Gabinete de Orientação Financeira, com especialista para orientar as famílias a fazerem uma boa gestão dos seus recursos financeiros. Atendimento com juristas em direito do consumidor para tirar dúvidas e receber orientação sem custo adicional. Uma newsletter mensal sobre diversos temas úteis e de interesse para o consumidor. Conteúdos exclusivos e descontos em eventos promovidos pela ADECO. Se restar alguma dúvida sobre como atuamos e os benefícios de apoiar nosso trabalho ou precisa de ajuda para se associar, teremos o maior prazer em te atender. Para falar connosco em São Vicente, contacte os números 232 70 33, 973 32 30, de segunda a sexta-feira, das 8 às 16 horas. Se está no Sal, ligue para 955 3302. Se está na praia, ligue para 971 38 74. Ou envie um e-mail para informacãoadeco@gmail.com ou deixe uma mensagem nas nossas redes sociais. Uma sociedade civil unida e organizada é capaz de conseguir grandes mudanças.
E assim terminamos mais uma emissão do programa. Gratos pela vossa audiência. Agradecemos o apoio e a colaboração dos nossos associados e parceiros. Você que ainda não é sócio, mas acha que é importante ter uma organização que defende os seus direitos, então associe-se e fortaleça a causa dos direitos do consumidor, pagando uma quota mínima mensal de 100 escudos e passa a usufruir dos vários benefícios exclusivos que dispomos para os associados. E já sabe, a ADECO está disponível para dúvidas e reclamações através dos telefones da sede São Vicente 232 7033, telemóvel 973 3230, 527 3645, praia 971 3874, SAL 955 3302, pelo e-mail informacãoadeco@gmail.com e site adeco.cv. Siga o nosso trabalho nas redes sociais, Facebook, YouTube e Instagram, leia a nossa coluna no jornal Terra Nova, assista o programa Defesa do Consumidor na TCV e na TV Salon e escute-nos nas 14 rádios parceiras. Despedimos-nos deste lado, em apresentação e nos controles técnicos, Gustavo Ramos. Voltamos na próxima semana com mais temas de interesse do consumidor.